Bom dia. Quarta-feira, dia 23, ou melhor, dia 22 de março de 2023, mais uma vez refletindo com o Livro dos Espíritos e convidamos a todos a fazer a inscrição no canal do Caminho da Luz e do Geal e nos ajudar a melhor divulgar a doutrina espírita. Convidamos para as nossas lives interativas de toda sexta às 19h50. Interativa porque você participa ao vivo fazendo a sua pergunta no chat e, ao vivo, a expositora, aqui no caso, responde a sua pergunta logo após a palestra. Estamos refletindo hoje no Livro dos Espíritos, que contém os princípios da doutrina espírita, parte quarta, que é a última parte, das esperanças e consolações, onde depois é ampliada no livro Céu e Inferno, capítulo 2 das penas e gozos futuros, item natureza das penas e gozos futuros. Pergunta 965. Tem alguma coisa de material as penas e gozos da alma depois da morte? Não, responde os espíritos superiores. Não podem ser materiais, diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e gozos. Entretanto, são 1000 vezes mais vivos do que os que experimentais na terra, porque o espírito, uma vez liberto, é mais impressionável. Então, já a matéria não lhe embota as sensações. Nós sabemos que o corpo ele limita as sensações dos espíritos, limita as percepções do espírito. Então, à medida que ele se liberta, essa percepção amplia e muito. É isso que ele está nos informando aqui. Pergunta 966. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem muitas vezes tão grosseira e absurda ideia? Responde os espíritos superiores, a inteligência que ainda não se desenvolveu suficientemente. Compreende a criança as coisas como o adulto? Isso, ao demais, depende também do que lhe ensinou. Aí é que há necessidade de uma reforma. Então, a reforma precisa ser feita na maneira de ensinar, na maneira de educar nós, espíritos encarnados. Continua a resposta. Muito incompleta é a vossa linguagem para exprimir o que está fora de vós. Teve-se, então, que recorrer a comparações e tomaste como realidade as imagens e figuras que a serviram para essas comparações. Eu costumo dizer até que as obras de André Luiz, lá quando foi psicografado por Francisco Canto Xavier, teve uma certa rejeição do movimento espírita em função dos detalhes que André Luiz trazia. Desculpe, André Luiz trazia nas suas obras. E como os espíritos estão colocando aqui, André Luiz tentando que nós entendêssemos, ele faz algumas comparações. E as pessoas levam como se fosse realidade o que ele coloca como comparação, isto é, o que mais se assemelha ao que ele quer dizer. Então, quando ele fala que é dado água aos espíritos, não é H2O. H2O só tem aqui no plano material. É um elemento, é uma energia que se aproxima ou que se assemelha à água. E aí, ele, para que nós entendêssemos, ele diz água. E assim sucessivamente. Os espíritos, quando falam, ele botou ele virou o olhar. O espírito não precisa dos olhos para olhar, né? O espírito tem uma visão muito ampla, né? E muitos outros exemplos, né, que eles citam e a gente interpreta como se fosse a realidade. É o que eles estão tentando explicar a semelhança de, e não dizendo que é essa a realidade. E os espíritos continuam a resposta. À medida, porém, que o homem se instrui, melhor vai compreendendo que a sua linguagem não pode exprimir. À medida que a gente vai, como o movimento espírita foi entendendo e compreendendo, aí houve uma aceitação mais ampla
das obras publicadas por André Luiz. Então, convidamos a todos a refletir e fazer esse entendimento que os espíritos, muitas das vezes, para tentar nos explicar o que tem lá no mundo espiritual, eles buscam algo que se assemelha aqui no plano físico. E nós temos que fazer essa ponderação de que não é um fato, e sim uma semelhança. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus por mais esta oportunidade e pedimos o amparo e a proteção para toda a humanidade. Convidamos a todos para os nossos estudos online em parceria Caminho da Luz e Alma, às segundas-feiras, 19h30, O Céu, o Inferno e a Gente. Às terças-feiras, 20 horas, Diálogo com as Sombras. E às quintas-feiras, às 17h30, O Despertar do Espírito, sendo que esse estudo vai deixar de ser virtual, pelo menos no A Caminho da Luz, a partir de abril. A partir de 6 de abril, esse estudo passará a ser presencial no Centro Espírita Caminho da Luz, num novo horário, às 18h30. Então, não deixe de prestigiar esse estudo. E esses estudos virtuais, vocês podem participar só clicando no link. E o link você pode solicitar a ambas as casas através dos contatos que estão aqui na tela. As reuniões presenciais do GEALM ficam na Rua dos Diamantes, 1497, Rocha Miranda. Às terças-feiras, 14h30, estudo do Evangelho. Às quartas-feiras, exposição do Evangelho passa às 19 horas. O A Caminho da Luz, que fica na Rua Jurucê, 164, bairro do Colégio, ambos na cidade do Rio de Janeiro. Estudo do Livro dos Espíritos e passe às terças-feiras, às 19h30. Quinta-feira, às 8h30, estudo do Livro dos Espíritos e também do Livro dos Médiuns. E domingo, às 9 horas, Evangelho em Família, segundo o Espiritismo. Não deixe de participar presencialmente nas casas espíritas, pois é muito importante a nossa presença lá e não imaginamos o quanto recebemos quando estamos lá, devido ao ambiente espiritual que lá existe. Então, mais uma vez, agradecemos e que possamos estar aqui amanhã, dando prosseguimento às reflexões com Allan Kardec. Um bom dia a todos.